Olá, meu nome é Débora. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia da Unifael. O tema do meu trabalho é Formação Docente e Desafios da Educação Inclusiva do Ensino Fundamental. Este artigo ele discute os desafios que os professores do ensino fundamental enfrentam na formação voltada à educação inclusiva. Embora nós temos a legislação brasileira que garanta o direito universal à educação, ainda existem lacunas significativas entre a formação inicial e as exigências cotidianas na sala de aula. A investigação, ela baseia-se nos autores como Mantoan, Perrenaud e Novoa. A educação inclusiva é entendida como um direito inalienável, encontra respaldo jurídico na Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o acesso à educação de qualidade, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei de 9.394, de 1996, que reforça a necessidade de atender às diferenças individuais no ambiente escolar. Esses marcos normativos impõem às instituições públicas e privadas a obrigatoriedade de reorganizar as suas práticas pedagógicas, levando em consideração a diversidade dos seus estudantes, independente das condições físicas, intelectuais, sociais ou culturais. Apesar desses avanços legais, os professores ainda encontram dificuldades dentro da sala de aula no cotidiano, ou seja, é evidenciada uma distância entre a previsão legal, entre a lei, as normas, é uma distância do cotidiano, entre as leis, as normas e o cotidiano. Há uma distância aí, O meu trabalho é definido em 3 objetivos. O primeiro é identificar as lacunas que persistem na formação inicial de professores no que se refere à inclusão. O segundo é mapear propostas de formação continuada direcionadas à educação inclusiva. E o terceiro é discutir as políticas públicas que amparam e potencializam o trabalho pedagógico voltado à diversidade. No que se refere ao primeiro objetivo, que é identificar as lacunas que persistem na formação inicial de professores, no que se refere à inclusão, nós temos a formação inicial. Diferentes pesquisas apontam que licenciaturas ainda dedicam espaço reduzido a disciplinas e atividades que abordem o assunto referente à educação inclusiva de forma prática e contextualizada. Muitos cursos restringem-se a oferecer conteúdos teóricos, sem proporcionar aos futuros docentes experiências que os preparem para enfrentar situações concretas de diversidade em sala de aula. Então, o que acontece? Na formação inicial, está faltando o assunto ser abordado de uma forma mais completa referente à educação inclusiva. Está faltando a oportunidade de ser vivenciado na prática, na formação do profissional, a prática dentro da sala de aula da educação inclusiva, O que acontece? Não tendo essa oportunidade, claro que vai chegar no final ali da formação e o profissional, ele não vai ter aquela total segurança sobre o assunto, Vai surgir uma insegurança ali porque faltou, ser oferecido algo a mais, um assunto mais completo, Porque é diferente de você ter uma vivência na prática, em sala de aula e na parte teórica. É diferente, Parte teórica e prática. Claro que na questão prática a gente aprende bem mais, é enriquecedor, Então, o que está faltando na formação inicial é isso, Então, o que acontece? O profissional, ele se sente despreparado para lidar com os alunos que apresentam necessidades
educacionais específicas, porque falta isso na formação inicial, né? Então, dando continuidade ao nosso segundo objetivo, que é mapear propostas de formação continuada direcionadas à educação inclusiva, então nós temos diante desse cenário da formação inicial, né, essa dificuldade, nós temos a formação continuada, que aparece como uma alternativa muito importante, fundamental, para suprir a deficiência da graduação, né? Aqui é a falta de abordar esse assunto de uma forma mais completa, de poder vivenciar na prática, né? Então, nós temos programas de capacitação, de cursos de extensão, grupos de estudos, projetos colaborativos, que podem oferecer uma atualização constante, além de favorecer a troca de experiências entre profissionais. Então, é muito importante, né, a formação continuada. Segundo Nova 2017, ressalta que esse processo precisa ser construído coletivamente, um apoio institucional, evitando iniciativas isoladas ou meramente pontuais. Quando bem estruturada, a formação continuada possibilita que o professor desenvolva estratégias pedagógicas diversificadas. Então, olha só a importância da formação continuada, né? Como é enriquecedor para o profissional, né? Aí ele vai conseguir, então, ele vai buscar conhecimento sobre aquele assunto, ele vai conseguir dominar aquele assunto, ele vai conseguir atender às necessidades específicas daquele aluno. De que forma? Conseguindo desenvolver estratégias pedagógicas de formas diversas, adequadas, de diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, de acordo com a necessidade daquele aluno, né? Então, isso é muito importante. Continuando com o nosso terceiro objetivo, que é discutir as políticas públicas, que é todo um conjunto, né? Discutir as políticas públicas que amparam e potencializam o trabalho pedagógico voltado à diversidade. As políticas públicas constituem outro elemento imprescindível para sustentar a prática inclusiva. Documentos como a Política Nacional da Educação, especial na perspectiva da educação inclusiva, e o Plano Nacional de Educação estabelecem metas para a formação de professores. A oferta de recursos de acessibilidade e o acompanhamento pedagógico especializado. Entretanto, conforme indicam análises recentes, a efetividade dessas políticas depende de financiamento adequado, de articulação entre os sistemas de ensino e da valorização do trabalho docente, fatores que nem sempre se concretizam de maneira uniforme em todo o país. Então, o que acontece? Então, é todo um conjunto, né? Então, de início, o que nós vimos? Que é preciso, nós temos respaldo nas leis, nas normas, na Constituição referente à educação inclusiva, né? Aí nós temos a formação, nós temos ali que tem uma falta na formação inicial, mas aí nós vemos também que essa falta pode ser suprida na formação continuada, suprindo a necessidade que faltou na formação inicial, para que esse profissional ele possa buscar um conhecimento de uma forma ampla, né, e poder estar oferecendo uma educação de qualidade, né, uma educação inclusiva de uma forma correta, né, de acordo com a necessidade de cada aluno. Aí nós temos também, aí nós vimos que temos as políticas públicas também, que é para sustentar a prática inclusiva, né? E também nós vimos o quê? Que para se ter essas políticas públicas, né, para ter essa oferta dessas políticas públicas dentro do ensino, da educação inclusiva, é preciso também ter um apoio, né, financeiramente, né? Ter que esse apoio dessas políticas precisa de um financiamento adequado, né, para essas políticas, para que tudo seja feito de uma forma correta, de uma forma abrangente, para que possa ser oferecido
né, uma educação realmente inclusiva para todos, né, de qualidade, né, que possa estar suprindo a necessidade, né, específica de cada aluno. Então, vimos que é preciso ter aí um apoio financeiramente também nas escolas, né, uma valorização, né, desse trabalho docente é preciso, né, isso. E, por fim, as considerações finais do meu trabalho. Conclui-se que a consolidação da educação inclusiva depende de uma articulação contínua entre formação docente, políticas públicas e práticas pedagógicas reflexivas. Este estudo reforça a necessidade de investimentos em formação contínua, né, que é o que nós acabamos de falar, valorização do professor e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas diversificadas, né, estratégias pedagógicas diversas que podem ser adquiridas na formação continuada, trazendo enriquecimento, né, de conhecimento para esse profissional, para que ele possa conseguir dominar o assunto e suprir a necessidade, né, desse aluno. Ser realmente uma educação inclusiva e de qualidade, né, garantindo que a inclusão seja efetivamente realizada no cotidiano escolar, promovendo equidade e participação plena de todos os estudantes. Então, é esse o meu trabalho. Obrigada.